Como escolher certo o que você vai estudar? Qual área da sua vida você vai aperfeiçoar? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu faço para melhorar nas áreas que eu quero melhorar. Porque a gente quer melhorar em várias áreas, seja a área religiosa, seja a área de personalidade, seja a área profissional, enfim. Mas com a vasta gama de materiais que a gente tem para estudar, né, para se aconselhar, a gente fica perdido. A gente não sabe o que fazer, como fazer. Então, o que eu vou te dar nesse vídeo aqui é basicamente uma estrutura para você identificar mais ou menos como que você identifica o que você vai estudar da maneira correta, beleza? Então bora lá. Eu coloquei isso aqui em 5 passos. Você vai conseguir entender de forma exemplar, porque no fim eu vou te mostrar um desenho básico que você nunca mais vai esquecer e que isso vai te ajudar durante a sua vida inteira, eu tenho certeza absoluta, porque isso me ajuda até hoje. Bora lá. Seguinte, a primeira coisa, né, vou te diminuir um pouquinho aqui. A primeira coisa é a seguinte, né, deixa eu até colocar aqui no acentinho. Quais são as suas áreas de desenvolvimento? A primeira coisa que você tem que fazer isso aqui é estabelecer as áreas que você vai desenvolver dentro da sua vida. Atualmente, as minhas áreas são as seguintes: espiritual barra, né? Vamos colocar religioso, beleza? Profissional e de personalidade. Para melhorar a minha personalidade. Não para melhorar, né? Para desenvolver a minha personalidade. Beleza? Então, essas áreas aqui são essenciais você ter já listado. Por quê? Logo de início. Por quê? Porque é a partir disso aqui que você vai começar a adentrar os materiais que você quer estudar, beleza? Então, se você sabe, por exemplo, qual área profissional, vamos lá, vamos supor que você é uma pessoa totalmente perdida, né? Eu estou partindo do pressuposto que você é uma pessoa totalmente perdida. Você quer estudar, mas você não sabe o que estudar. Você quer melhorar, mas você não sabe o que melhorar. Primeiro ponto, você tem que achar as suas áreas de desenvolvimento. Você tem que ter isso estabelecido. As áreas que fazem sentido para mim são as áreas espiritual, religioso, área profissional e área de personalidade. Por quê? Porque essas áreas estão congruentes com o que eu estou buscando dentro da minha própria vida. Então, junto dessa pergunta principal aqui, você tem uma segunda pergunta, que é: quais áreas da sua vida você quer desenvolver? Essa é a pergunta que acompanha todas as outras, né? Ela tem que vir antes de tudo, na verdade. O que você busca na sua vida? Sem você saber isso aqui, você não sabe nem por onde você tem que começar. Então, é importantíssimo você saber o que você quer desenvolver, né? Eu sei que é importante para mim desenvolver o lado religioso, porque é uma área da minha vida que é muito importante para mim. Se eu não desenvolvo, se eu não me melhoro, significa que eu estou deixando algo a desejar. A mesma coisa no profissional. Para mim é importantíssimo e inadmissível eu não melhorar, eu não buscar melhora na área profissional. Eu preciso ser um profissional mais competente para entregar mais resultado para as pessoas que confiam tempo e dinheiro para mim. A mesma coisa com a personalidade. Eu não tenho uma personalidade forte, se eu não amadureço a minha personalidade ao longo dos anos, ao longo da minha vida inteira, porque isso é um trabalho de anos, automaticamente esse vídeo aqui, por exemplo, que é um vídeo onde eu estou dando informação para você, ele fica um vídeo xoxo, porque eu acredito que a personalidade envolve tudo que eu faço. Ela vai envolver a comunicação que eu tenho aqui, o conteúdo que eu tenho no Instagram, vai envolver como eu trato a minha esposa, como eu trato os meus filhos, como eu trato as pessoas. Então, a sua personalidade vai ser algo fundamental para você ser uma pessoa de verdade, beleza? Então, para mim, essas são as áreas. Você precisa estabelecer para você quais são as suas áreas principais. É profissional? Talvez seja, talvez não. Às vezes você já é um expert, ou você não precisa melhorar. É a personalidade? São áreas, sei lá, qualquer outra área. Você tem que estabelecer isso aqui a partir dessa pergunta. O que você busca desenvolver na sua vida? Essa é a pergunta principal junto da primeira pergunta, que é: quais são as áreas de desenvolvimento, beleza? Essa aqui é a primeira coisa que você tem que buscar e delimitar, beleza? Bora para a próxima. A próxima é a segunda coisa aqui, que é basicamente o seguinte: dentro dessas áreas, qual é a habilidade que você busca desenvolver ao longo dos próximos meses? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui as áreas que eu tinha estabelecido com você, são as áreas da minha própria vida, estou compartilhando com você, algo totalmente íntimo. Então, por exemplo, dentro da área profissional, a minha área profissional, ela tem várias sub-áreas, digamos assim, né, vamos chamar de sub-áreas, que eu posso desenvolver. Por exemplo, vou colocar também listado aqui para você: vendas, escrita, produção de conteúdo, oratória também. Enfim, são várias áreas que elas são sub-áreas da minha área profissional. A mesma coisa com a área religiosa. A área religiosa, por exemplo, eu posso colocar as virtudes, né? Fortaleza, temperança. Enfim, são várias áreas que eu vou poder desenvolver. E você tem que saber qual dentro dessa grande área você vai desenvolver nesse momento. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de sair, né, ou estou meio que saindo, digamos assim, de uma sub-área profissional que é basicamente o como chamar a atenção das pessoas através da sua comunicação, do seu conteúdo. Então, o que eu estava estudando ao longo dos últimos 2, 3 meses?
eu estava estudando como que eu posso fazer esse vídeo chamar mais a sua atenção, como eu posso fazer um post no Instagram chamar mais a atenção das pessoas, como que eu posso capturar a atenção das pessoas para dentro do meu conteúdo. Eu estava estudando isso. Por exemplo, vou pegar um livro para você entender qual livro se encaixa nessa área aqui. Esse livro aqui, por exemplo, né, que foi o livro que eu fui buscar ali para te mostrar, ele se encaixa dentro da área profissional e dentro da área de atenção. Como eu posso manipular, digamos assim, a atenção das pessoas. Porque, ó, o nome dele é Hitmakers, Como Nascem as Tendências. Então, se eu sei como é que nascem as tendências, obviamente, as pessoas estão olhando para as tendências. Então, esse aqui é um livro que eu escolhi por conta dessa definição de, primeiro, área que eu estou estudando e da sub-área dessa área, beleza? Então, esse aqui é um grande exemplo para você ter aí com você. A mesma coisa, eu posso te dar um outro exemplo de um livro que se encaixa na área da personalidade. A personalidade, né, eu tenho como exemplo o Olavo de Carvalho, e ele falou que, para mim desenvolver minha personalidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é, basicamente, estudar literatura, né? Estudar e ler literatura. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso, eu estou lendo literatura. Eu já li, dentro desse ano, até o momento, eu já li, se eu não me engano, foram 4 ou 5 livros, estou no meu 6º ou 5º livro, e é esse aqui o do momento, Pais e Filhos. Eu comecei faz, sei lá, alguns 4 dias, já estou mais ou menos na metade dele. Então, é um livro que me ajuda a entender imagens de pessoas. Eu consigo estabelecer dentro do meu imaginário imagens de pessoas que vão ser importantes ao longo dos anos para mim desenvolver minha personalidade. Então, perceba, eu, a partir só dessas 2 definições, eu tenho 5 nesse vídeo para você, eu já consegui identificar quais materiais eu poderia escolher para desenvolver as áreas principais da minha vida, as áreas que fazem sentido para mim. Beleza? Então aqui eu acho que você conseguiu entender. Vamos para a terceira parte que vai ficar mais esmiuçado isso aqui ainda. Na terceira parte, ela já é ligada com a quarta e com a quinta parte e você vai entender o porquê, beleza? A terceira parte que eu vou fazer é basicamente definir os autores, as pessoas dessas áreas. Então, vamos voltar lá no passo 2. Vamos supor que eu escolhi aqui a área religiosa, beleza? Eu quero aprender sobre fortaleza, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar de exemplo, já para a gente fazer isso aqui na hora. Então, dentro da área espiritual tem a sub-área de virtudes, e uma dessas virtudes é a virtude, né, da fortaleza, né? Não sei se você concorda comigo, mas se você não concorda, você está errado, porque ela é uma virtude sim, fortaleza. Beleza. Quem que eu posso escolher agora? Quais são os autores que vão fazer sentido eu escolher para mim aprender sobre fortaleza, que está dentro da sub-área de virtudes, que está dentro da área espiritual / religioso. Tá vendo como a coisa é como se fosse uma escadinha que vai acontecendo? Então, a partir de agora, eu tenho mais clareza para entender quem vai ser as pessoas que vão me aconselhar, porque eu posso escolher pessoas que já morreram, pessoas que ainda estão vivas, pessoas que citam outras pessoas, enfim, eu posso escolher muitas pessoas, mentores, que vão estar dentro de livros, por exemplo, vão estar dentro de cursos. Então é basicamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou escolher e definir os autores dessa área que eu busco desenvolver, beleza? Depois disso, né, eu busco os materiais necessários. Então, beleza, eu já sei que eu vou estudar a área espiritual, vou estudar virtudes, fortaleza, e aí eu vou puxando a flechinha. Dentro, aqui eu vou estudar o Zé da Esquina. Vamos colocar aqui o Zé da Esquina. Esse é o autor que eu escolhi. O Zé da Esquina, ele escreveu, sei lá, 3 livros, né? 3 livros aqui, vamos colocar, 3 livrinhos. E cada um desses livros tem um tema. Só que um deles, né, que é o livro 3 aqui, ele se encaixa para mim, porque ele fala sobre a virtude da fortaleza. Princípios. Beleza. Vamos supor que esse aqui é o nome do livro dele. Esse aqui, por exemplo, é o livro que eu vou ler agora. É o livro que eu vi que o Zé da Esquina, que é o autor que eu escolhi, que fala sobre fortaleza, que está dentro da sub-área de virtudes e que está dentro da área de espiritual. Esse é o livro que ele escreveu sobre isso que eu estou buscando, beleza? Então essa aqui é a quarta etapa, é basicamente isso aqui. E a quinta e última etapa é basicamente definir os materiais de consumo. De forma automática, você já vai definir os materiais quando você buscar os autores, porque ao mesmo tempo que você pode ter um autor só e o material de consumo vai ser lógico, igual eu fiz nesse exemplo, você pode ter, para o mesmo tema aqui, você pode ter vários autores. Você pode ter o Zé da Rua, você pode ter o Zé, colocar aqui lá do poste, e esses autores, né, como eu disse, eles têm vários livros deles. E esses livros, você vai ter que escolher quais desses livros você vai ler. Então, é aqui que entra a escolha de materiais, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó o quanto... Caramba, caí. Tá vendo aqui o quanto de opções que existem aqui para você escolher? Então, você vai ter que definir os materiais, né? Que essas duas áreas, elas são meio que correlatas, né? Na verdade, todas as áreas até então são correlatas.
Então, de forma básica, é assim que eu escolho o que eu vou estudar. Eu vou te mostrar agora um desenho, né, como eu prometi para você, que é um desenho que vai te ajudar a entender melhor a coisa. Dentro da bola maior, significa que você é essa bola grande. Dentro de você, digamos assim, tem as áreas que você busca melhorar, as áreas com quem você se identifica, as áreas que você gosta de estudar. Aqui são as áreas, essas bolas um pouco menores. Dentro dessas áreas vão ter os autores, né? E dentro dos autores vão ter os materiais de cada autor. O seu papel é basicamente esmiuçar, é entrando de camada em camada. Então é basicamente isso que eu faço quando eu vou buscar o que eu vou estudar. Como eu te disse, por exemplo, quando eu estou na minha área profissional, vamos supor que eu queira estudar atenção. Esse livro aqui é um livro que se encaixou. Eu vi que esse autor, o Derek Thompson, ele fala sobre tendências e ele se encaixa, né? Então, esse livro aqui, o Hitmakers, ele é basicamente uma dessas bolinhas aqui, né? Vamos colocar a bolinha vermelha aqui. Ele é uma dessas bolinhas. O Derek Thompson é essa bolinha aqui, né? Vamos colocar ela um pouquinho mais fraca aqui. A área é basicamente a área profissional. Então, vou colocar aqui escrito área profissional. E que está dentro de mim. Por quê? Porque o profissional é algo que faz parte de mim, é algo que eu preciso melhorar, que eu tenho que buscar melhora constante. Então é basicamente assim que eu busco o como e o que eu vou estudar para melhorar as áreas que me interessam. É assim que eu faço a definição. Então, a todo momento, eu sempre tenho, como eu disse para você lá no início, eu tenho essas 3 áreas. Essas são as 3 áreas da minha vida atualmente. Pode ser que eu acrescente mais alguma área. Nesse momento, essas são as áreas que estão dentro do meu radar. Então, são sempre essas áreas que eu vou estudar todos os dias. Então, o que eu faço de forma prática aqui agora, né? Vamos colocar agora de forma prática como que eu coloco isso na minha rotina diária, né? Vamos colocar aqui. Dentro de cada área, você vai ter que estabelecer um tempo para você poder estudar diariamente sobre cada assunto. O que eu faço normalmente? Eu coloco entre 30 minutos a 1 hora de estudo de cada área. Vai variar de dia, vai variar as coisas que eu tenho que fazer, vai variar dos meus compromissos. Obviamente que não é todos os dias que eu consigo estudar todas as áreas de forma exemplar 1 hora por dia. Por quê? Porque nós somos humanos e humanos têm compromissos que às vezes não dá para adiar. Então, o ideal é sempre estudar no mínimo 30 minutos de cada área. Então, o que eu faço? Eu começo a olhar para a minha rotina. O que dessas áreas aqui é melhor eu estudar pela manhã, por exemplo? Eu prefiro, de forma particular, estudar coisas religiosas, até porque minha cabeça está limpa, eu consigo pensar, rezar e meditar melhor pela manhã, então eu coloco as coisas das áreas religiosas na parte da manhã. Então eu coloco já 30 minutos de leitura espiritual, leitura religiosa, na parte da manhã. Logo depois eu posso encaixar já, na primeira 1 hora do dia, caso eu acorde mais cedo, eu posso encaixar ou a área profissional ou a área de personalidade. Eu posso encaixar atualmente o que eu estou fazendo. Eu estou lendo esse livro espiritual aqui, vou te mostrar aqui ele agora, esse livro aqui, espiritual, e logo depois eu já leio a parte da personalidade, que é esse livro que eu já mostrei pra você, beleza? Por quê? Porque a área profissional eu estou deixando pra noite porque eu estou estudando não sobre livro, como eu tinha acabado de falar pra você. Era esse livro que eu estava usando para estudar na minha área profissional. Mas só que agora, como eu já acabei ele, eu passei agora para um curso. Eu estou estudando um curso, então eu deixo 30 minutos do curso para estudar na parte da noite, depois do trabalho. Então o que eu tenho que fazer basicamente? Aqui, vamos desenhar para você entender. Eu deixo 1 hora da manhã e depois, né, vou deixar aqui maiorzinho para você, 1 hora pela manhã de estudo e depois eu coloco 30 minutos à noite, beleza? Então, eu sei que todos os dias eu vou estudar no mínimo 1h30. Essa aqui é a minha rotina de estudo. Por que eu tenho essa rotina de estudo? De novo, porque, primeiro, eu preciso buscar a melhora constante nas áreas que são essenciais dentro da minha vida. Eu não posso simplesmente deixar ao léu. Eu não posso simplesmente não estudar, não me melhorar nessas áreas, porque são áreas essenciais da minha vida. Segunda coisa, essas áreas vão me ajudar a ser quem eu sou, vão me completar. Lembra do desenho lá que eu tinha te mostrado? Essas áreas compõem quem é o Cris. Não tem como eu deixar simplesmente excluir isso aqui. Por quê? Porque senão eu vou me tornar uma pessoa... Deixa eu excluir direitinho aqui. Eu vou me tornar uma pessoa vazia, simplesmente. Vai ser uma pessoa ambulante que não tem nada a acrescentar para os outros. Que é basicamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Então, eu preciso sim me preocupar com as coisas que compõem a minha pessoa. Então, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar essas áreas. Então, todo dia, 1h30, eu tenho que estudar essas coisas, porque é obrigação. E, em terceiro lugar, estudando é o que me dá insumo para o meu trabalho particular, que é a produção de conteúdo. A partir dos estudos, a partir dos livros, eu consigo retirar coisas para mim compartilhar com você. Então, por exemplo, eu só consegui compartilhar esse vídeo com você porque eu me coloquei em movimento. Eu já falei para você como é que você cria um conteúdo com storytelling que tem a ver com isso que eu tô te falando. Vou deixar aqui fixado no card aqui em cima. Eu me coloco em movimento e
O movimento de estudo, por exemplo, vai me dar insumo para mim poder compartilhar. Esse exemplo desse vídeo, por exemplo. Se eu não estivesse estudando todo dia 1h30, eu não poderia estar te passando essa rotina de estudos aqui. Por quê? Porque eu nem testei na minha vida. Não faz sentido eu te passar. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É basicamente isso aqui que eu queria te passar. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Deixa o like e um comentário caso você tenha pensado em algo particular que você gostaria de compartilhar comigo. Então é isso, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.